O iPod apresenta... Olá, sejam bem-vindos ao Como é que Pode, esse podcast onde a gente encontra marcas para falar o futuro, mas hoje a gente está inaugurando um outro formato que vocês vão ver muito aqui, que é um formato em que eu e minha sócia, Bia Tomiello, Head de Growth, a gente conversa sobre estratégia, sobre as marcas, sobre os desafios, os BOs, as felicidades, tudo que rola no dia a dia da iPod e que rola dentro dos nossos clientes e que a gente pode compartilhar com vocês. Seja bem-vinda, Bia Tomiello. Muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo ou ouvindo a gente. Muito obrigada aí pela presença, pela recepção, Marcinho. É um pouco estranho, né? Porque eu sempre estou ali atrás nos bastidores, então estou um pouco tensa, estou nervosa. Você está tão solto? Não fica tensa não, porque isso é de boa, é um bate-papo. O podcast, esse é o primeiro ponto. O podcast, como ele não é entrevista, o podcast ele é um bate-papo, então vamos pensar o seguinte, cara, não tem câmera ligada, estamos juntos, estamos conversando igual a gente conversa tantas vezes no dia a dia, né? E esse primeiro episódio, nesse formato, a ideia é falar sobre um cliente muito especial que está aqui na casa, chamado Encamp. É um cliente da construção civil, que tem vários desafios e a gente quer bater um papo sobre esses desafios, né? E eu queria te mandar uma pergunta de cara, Bia, que é o seguinte, quando a gente fala em desafio, normalmente a gente está falando de um monte de desafio que está dentro da companhia, um monte de desafio que está dentro da marca e que eles veem na iPod uma forma de enfrentar esse desafio. Para você, quando chega um desafio, seja ele qual for, e aí bem no âmbito conceitual, como é que você enxerga isso? Quando uma marca tem um desafio, traz para você e fala assim, Bia, vai lá, resolve. Olhando assim por todo o contexto, é muito gostoso, né? Principalmente quando o cliente vem com um desafio bem complicado. Então, assim, quando a gente pega um projeto novo, ou então um cliente, uma marca que está olhando ali no podcast uma forma de conseguir ter um pouco mais de profundidade e consciência ali da audiência, só que ele já é um canal, ele já tem um canal ali dentro do YouTube, tá abrindo um canal novo dentro do Spotify, e o canal do YouTube já roda, mas roda como meio que um depositório de vídeo, ou então com muito tráfego pago. É um desafio muito bom, porque querendo ou não, a gente abre um leque muito grande de audiência, né? Então, assim, um dos nossos processos aqui na parte de inteligência é a gente conversar com o cliente, fazer o briefing, entender, né, para onde ele está indo, qual que é o desafio dele, e a partir do desafio dele, a gente entra, né, a equipe entra ali dentro dos dados e começa meio que a desenhar. E aí isso é muito interessante, porque o desafio ele vai surgindo na hora que a gente está olhando os dados do canal. Então, eu realmente sei o desafio ali, sabe? Então, assim, é muito empolgante. Eu gosto muito quando o cliente vem com um desafio de negócio. Então, aqui é uma coisa que eu falo, assim, a gente trabalha muito com conteúdo, mas a gente sempre olha para o negócio. Até porque se a gente não gerar algum valor para o negócio, seja de território de marca, seja de share, de reconhecimento, a gente vai ser, né, tipo assim, todo mundo que trabalha ali com conteúdo, com marketing, que vem da publicidade, já sabe que o primeiro departamento cortado sempre é o marketing. Então, isso não é novidade para ninguém da área. Então, é um desafio muito grande. Por isso que eu gosto muito, nas reuniões, eu trago muito essa consciência de negócio. Então, a gente fala muito sobre negócio. Qual que é a KPI importante para você? E aí, a partir disso, a gente vem para uma imersão nos dados e leva para o cliente. E aí, é muito bom quando o cliente ele te autoriza teste. Então, é muito legal quando existe um canal onde o tráfego dele é 90% o tráfego ali, da audiência do canal, é 90% de tráfego pago, e o cliente ele te autoriza a fazer alguns testes de metadados e distribuição ali por playlist. Então, assim, o que mais me empolga quando chega o projeto é ver a complexidade desses números. E mesmo o cliente, às vezes, não entendendo muito bem como que é o jogo ali do YouTube, como que é o jogo do Spotify, ele confia em você por você ser especialista e ele te deixa solto, sabe? Então, assim, não, vai lá, eu confio, vamos testar. Então, isso é muito gostoso, assim, me empolga muito quando chega, que é bem o caso da Encamp, né? Então, é um projeto muito gostoso de trabalhar, porque toda reunião, as nossas reuniões, elas não são reuniões de prestação de conta.
aquela reunião chata de agência, sabe? Tipo assim, nossa, você investiu tanto, retornamos tanto, a gente entregou tantos materiais. Não. Eu falo que as nossas reuniões de reporte, elas são de construção de uma inteligência maior, dessa egrégora, sabe? Porque o cliente traz o desafio do negócio, do que ele está enfrentando ali dentro, a gente traz os dados do que está acontecendo, do formato, e juntos a gente traça uma nova rota. Então, por exemplo, já aconteceu de a gente chegar com um objetivo ser só de território de marca e, de repente, o cliente está com um desafio no mercado tradicional, de um posicionamento que ele precisa fortalecer. A gente entra com alguns episódios do podcast, algum corte, uma reutilização desse conteúdo para indexar para aquela palavra, e isso acaba salvando algum projeto. Ou então eles estão com um desafio interno entre o endomarketing, a gente faz um episódio focado naquele assunto. Então, é muito gostoso sair construindo isso. Então, eu falo que o desafio ele acaba surgindo ao longo das reuniões de reporte, né? Porque toda vez a gente vai meio que ajustando essa rota justamente por ser uma reunião muito viva, por ser um produto muito vivo. Você sabe que quando surgiu a ideia da Wipod lá atrás, e uma das coisas que mais me incomodavam do meu mercado anterior, que era o mercado da música, era a métrica de que eu estou fazendo isso porque é muito legal. Não que a gente não tenha que fazer coisas legais, mas hoje, com o que a gente faz e o que a gente leva para as marcas, traz uma importância e traz uma seriedade para o negócio diferente do que o mercado audiovisual durante anos trabalhou. E ainda trabalha, né? Então, eu nem estou falando de gastos, de investimento, para onde está indo o dinheiro e tal, mas não dá mais para pensar o audiovisual sem pensar em estratégia, sem pensar em negócio, sem pensar em inteligência, sem pensar em dados. Então, esse é o grande ponto, né? O iPod ela vem para completar uma lacuna de que realmente, assim, como que a gente pode olhar mais a sério para essa estratégia do negócio e o audiovisual como uma ferramenta real de solução de negócio. Então, acho que é aí que está o ponto. E quando já entrando um pouco lá na Encamp, entrando no negócio Encamp, quando a gente está falando de construção civil, a gente tem uma experiência muito grande, né, por já ter atendido, inclusive, outros clientes da construção civil, o quanto que a guerra da atenção, que é um termo que a gente fala muito aqui, né, o quanto que hoje você passeia por qualquer cidade do Brasil e você vê 1 milhão de marcas de construtora e você entra numa disputa territorial, não só física, que é o que eu estou falando aqui de andar pela cidade, como uma disputa digital, né? O quanto que a gente ouve falar de tantas construtoras e no final do dia, e aí, eu vou comprar de qual é confiável, qual me traz informação, qual que vai ter o melhor produto ou qual está construindo cidade. E eu acho muito legal, e aí eu queria que a gente falasse um pouco sobre o desafio exclusivo da Encamp, de que para falar de marca, você não precisa falar de produto. Não precisa ser product placement sempre quando eu estou fazendo um podcast ou sempre quando eu estou fazendo um conteúdo. E quando a gente vê construtora, sempre tem maquete, sempre tem colocar o prédio, colocar o vídeo do prédio. É assim que o audiovisual sempre trabalhou. E aí a pergunta que sempre está ligado a dados e está ligado à criatividade, que é: e se a gente fizer um conteúdo que vai para além disso? Que vai para além de construção de futuro, que vai para além de construção de cidade, que vai para além de tudo isso e que realmente lidere o pensamento, né? E lidere o pensamento desse assunto. Quando o Encamp chegou no nosso dia a dia, e aí fazendo já uma ponta para o growth, né? Fazendo uma ponta para a estratégia final ali, final não, para a mentalidade do projeto, como que foi chegar um projeto com todos esses desafios que são do offline, que são da marca com venda, com marca e tudo mais, e falar assim, cara, eu preciso desenhar uma estratégia que vá para além disso, que conquiste um território que talvez as pessoas nem estão olhando para eles? É delicada essa pergunta, porque para mim não tem como pensar diferente. Eu já penso dessa forma, até porque o meu know-how é muito de TV, né? Então, não existe produzir conteúdo sem uma base de audiência, e não existe base de audiência sem uma pesquisa. Então, eu não venho de um mercado, eu venho de um mercado de publicidade onde você faz o audiovisual para você ganhar prêmio, para ficar bonito, conquistar na imagem, né, com o restante das campanhas.
Mas aqui dentro, a nossa filosofia na área de dados, e é uma coisa da empresa toda, né? Hoje a gente consegue implementar isso, é a gente sempre pensar em como trazer essa inovação e ter mais tempo de tela. Então, eu entendo a pergunta, eu só não consigo te responder porque eu não consigo pensar desse jeito, entende? Então, assim, mas assim, eu realmente não consigo te responder isso, porque eu não consigo pensar em produzir um formato sem entender o que está acontecendo por trás, sabe? Assim, eu preciso muito dessa base, eu não consigo vir do achismo. Então, assim, o que a gente faz é pegar e deixar isso de forma mais palpável. Então, assim, eu deixo de ser aquela coisa esteticamente agradável e bonita e eu levo isso para transformar para um nível de consciência, sabe? Então, assim, é uma coisa que eu falo muito para os clientes. Qual que é o objetivo, né? A primeira pergunta que eu sempre faço. O objetivo é a gente ter tantas mil visualizações. Eu já falo, isso a gente não vai conseguir, tá? Então, assim, é uma coisa que eu já alinho na primeira reunião. Aí eu falei assim, então tá, agora vamos para qual que é o objetivo de verdade do negócio de vocês. Então, assim, nossa, a gente quer pautar o mercado. Então, a Encamp, por exemplo, foi um cliente que ela entrou pensando muito no cliente final, né? No B2C, ali, no cliente que vai comprar um imóvel. Só que, de acordo com o que vai acontecendo no projeto, a gente consegue levar para o cliente para ser fonte de informação. Então, por isso que é muito vago a gente pensar só no conteúdo, que vem essa coisa do pensar além. Então, eu acredito que é isso, assim, respondendo a sua pergunta, que agora eu consegui. Por isso que terapia é bom, tá, gente? Vamos fazer terapia, porque você fala e aí você começa a construir isso. Por isso que terapia é importante. Pronto, voltando. O cliente ele vem com isso, com esse seu pensamento. E aí aqui ele percebe que o formato, o podcast, ele é muito mais amplo e ele consegue, de fato, atingir níveis estratégicos de negócio que ele não estava preparado. Então, o primeiro ponto é nível de consciência. Então, a Encamp, por exemplo, chegou querendo falar ali com o cliente final, só que ele percebeu que ele pode ditar o mercado. Então, a gente fala muito sobre tecnologia na construção civil, sobre o uso de IA na construção civil. Inclusive, se a galera que está entrando entrar e pesquisar sobre tecnologia na construção civil no Brasil, a gente está ali como indicação de fonte do Gemini. Então, é um vídeo que aparece na própria inteligência artificial. Então, assim, você entende que a gente começa a ditar as informações e fontes de inteligência do mercado como uma fonte segura. E você já entra para um formato onde as pessoas estão querendo consumir um conteúdo mais denso, né? Para nível de consciência. Então, assim, ele pode até entrar dessa forma, meio que sonhando com o audiovisual, nossa, é tudo lindo, eu quero tantas mil visualizações, porque o podcast que eu escuto tem tantas mil visualizações e reproduções. Só que aqui a gente traz ele um pouco mais para a realidade, tipo assim, vem cá, vamos sentar? A gente não está falando como audiência, você não é consumidor. Você é estrategista de uma marca, então a gente precisa atingir isso. E aí eu vou conduzindo de acordo com isso e internamente depois a equipe também pensa muito em negócio. Então, hoje a nossa equipe de dados, por exemplo, está até conversando com a Jade mais cedo sobre um cliente, né, que acabou de entrar. A gente está tendo uma certa dificuldade no YouTube, só que o objetivo do cliente não é necessariamente o YouTube, é o Google. Porque lá a primeira busca da audiência dele é dentro do Google, não é dentro do YouTube. Então, a gente pensa no ecossistema de playlist para aparecer dentro do Google e ele entrar em um processo de imersão dentro do YouTube. Então, dentro do Spotify, por exemplo, já é mais tranquilo, porque ali é o título. Então, eu tenho uma disputa menor do que território de marca dentro da rede completa de pesquisa, né? Então, a gente vai construindo isso. E como a gente pensa em negócio dessa forma, em dados o tempo todo, não tem como ficar só no superficial do conteúdo, sabe? Mas aí que tá, eu acho que você respondeu a pergunta sem achar que estava respondendo a pergunta. Que bom, foi isso. Verdade, eu acho que esse é o ponto. O que você está trazendo é o incômodo e é a crítica que a gente tem. Eu acredito que é o seguinte, nenhum empreendedor, ele abre um negócio se ele não tem uma dose de crítica. Sim. Então, por exemplo, eu vou abrir uma loja de hot dog. Cara, você vai abrir uma loja de hot dog, você acha que você faz um hot dog melhor do que os outros. Então, há uma crítica de fazer melhor, de querer ser melhor ali. O Caíto Maia, por exemplo, que é um cara que eu admiro muito, fiz um curso com ele pegou um mercado super padrão, vender óculos, e falou, cara, eu posso vender melhor.
eu posso comunicar melhor, eu posso trazer inovação para esse mercado. Então, quando a Wipod nasce e quando a Wipod se desenvolve e traz você e vem, a gente, na verdade, vai engrossando o caldo de uma crítica que nós temos. Nós dois temos uma crítica, cada um no lugar, mas uma crítica nesse ponto, assim, cara, será que pô, eu fiz audiovisual durante 20 anos, produzindo spot, jingle, trilha, vídeo para marca. E, cara, em momento nenhum alguém chegou e me questionou se o meu spot vendeu mais ou menos apartamento. Se aquela campanha que eu fiz, se ela ajudou ou não, se tinha estratégia, como que a gente ia entender a forma que aquele spot ia ser usado, se era só na rádio, se o público era o certo, se o programa era certo, se o território que ia colocar a marca ali no offline. Estou falando aqui de offline, né? Porque eu sou um pouquinho mais idoso, então assim, a gente não tem, eu não estou falando de digital, mas em momento nenhum eu fui chamado para uma reunião de planejamento, em momento nenhum eu fui chamado para uma reunião de criação. E, moral da história, eu sempre fui conhecido como um fornecedor. E o meu interesse não era falar com. Eu não queria falar com RTV. Eu tinha birra de RTV. Eu não queria falar com o RTV. Porque o RTV ele tem um papel na publicidade de fazer orçamento. A gente chama você. Contrata e não pode. É isso. Então, nesse ponto. Quando a gente vem com o digital, abre-se uma possibilidade da gente fazer isso. Então, como eu te pergunto sobre esse mercado, que é em Camp e que é um desafio, é porque a gente abre uma porta para eles e que no final a gente precisa metrificar e precisa mostrar, porque não adianta também chegar e falar assim, ah, legal, vamos conseguir território de marca e no final não conseguir provar. Então vou levar de novo lá quando eu fazia o spot. Eu não conseguia saber metrificar se aquele spot vendeu mais ou menos ali, se a galera ouviu o jingle. Com o digital, a gente alcança um nível de consciência de dados e um nível de parceria com a plataforma nesse sentido, né? A gente tem plataformas que estão se desenvolvendo, né? O YouTube mais, o Spotify um pouco menos, mas querendo ou não, elas são outras plataformas, se você pegar o recorte dos últimos 5 anos, que traz uma lógica de dados que consegue dar para a Encamp, por exemplo, uma lucidez, graças ao iPod nesse caso, que está trazendo os dados para ela, uma lucidez de tomada de decisão. E que fala assim, nó, legal, eu estou sendo líder de pensamento, eu estou trazendo isso, e que a maquete, a marca na rua, tem sua função. Tem a sua função. Mas eu preciso ter uma outra função no digital e que o vídeo de 2 minutos ali apresentando uma maquete ou um vídeo institucional não vai cumprir. Né? E aí eu queria trazer uma outra pergunta nesse sentido. Assim, aonde que o podcast se encaixa nessa visão para você, assim, aonde que o podcast se encaixa nesse lugar, né? De beleza, vamos consumir, vamos ter um território de marca, que é o nosso desafio, a gente vai para o mercado ajudar a marca a fazer isso. Como que isso se reverbera nos dados quando você coloca um podcast, diferente de outros, até pelo seu histórico de outros produtos que você já colocou no ar? Então, na verdade, eu quero voltar um pouco no que você falou sobre esse desafio que a gente tem como empreendedor, né? E que o cliente vem com toda essa questão. Mas eu vou te falar que eu acho que antes disso, é a cabeça estratégica de quem está na cadeira de marketing, viu? Porque, assim, não adianta nada se a gente tem aqui, a gente consegue trazer essa gama de informação, se a pessoa que está naquela cadeira de marketing não tem uma visão estratégica de área, sabe? Então, assim, ele fica muito limitado. Então, é um problema que eu acho que a gente não tem só ali dentro do audiovisual, mas a gente também tem dentro das próprias gestões, assim. E é muito engraçado, porque as pessoas, elas têm que, quando elas estão nessa cadeira, elas têm que entender que o conteúdo é importante, né? Essa parte aí da métrica de vaidade, ela é importante, só que existe uma necessidade de ter um olhar estratégico, que é o que a Encamp tem, assim. A equipe toda de marketing tem um olhar muito estratégico. Então, e aí é bom que cada um tenha um olhar estratégico para uma frente diferente, e a equipe deles é uma equipe também que tem uma diferença ali de idade, né? E isso vem essa questão da geração, do consumo ali em relação à digital. Então, traz uma percepção diferente.
Então, uma coisa que eu quero só reforçar é essa crítica que a gente faz, né? E principalmente uma crítica mesmo de profissional para profissional e de individual. As pessoas têm que buscar conhecimento. Tipo o ET Bilu, é o ET Bilu que fala, né? Busquem conhecimento. É buscar informação além do seu dia a dia, sabe? Além do que o mercado pede. Mas entender um pouco de como que essa audiência ela vai correndo nessas telas. Porque aí, né, trazendo já a resposta da pergunta, como é que o podcast ele ajuda, né? Você pode falar melhor que eu sobre isso, do tanto que o podcast ele é um formato estratégico, né? Isso foi você que me ensinou. Então, assim, a gente pega um conteúdo muito denso e a gente começa a distribuir ele em outras frentes, justamente porque ele consegue virar uma publicação numa rede social, um artigo dentro do LinkedIn. Eu queria até que você falasse um pouquinho da anatomia do episódio, né? E do podcast Canva, que é uma estrutura que a gente tem, é uma metodologia nossa. Inclusive, a própria Encamp, o projeto deles foi construído a partir dessa metodologia. E quando a gente vem com toda aquela estratégia de anatomia do episódio que você desenhou, ele traz essa percepção de multitela, né? De um conteúdo denso, de um episódio de podcast, acabar salvando aí 2, 3 semanas de conteúdo. Porque eu estou falando de artigo, eu estou falando de LinkedIn, eu estou falando de citação, eu estou falando de corte. Então, agora eu te pergunto, assim, para mim, da parte dos números, é fantástico, porque eu tenho produto para trabalhar, eu tenho conteúdo, né? Eu tenho telas para distribuir e levar tudo ali para dentro dos meus streamings. Então, quando a equipe trabalha dessa forma, que é exatamente como é que a gente faz aqui internamente, e o nosso cliente também, isso deixa muito robusto. Mas e quando você está pensando ali dentro do podcast Canva e quando você vai pensando nessa construção da anatomia do episódio? Porque eu nunca ouvi falar isso dentro do mercado e traz de uma forma muito palpável como a gente consegue fazer essa divisão de conteúdo, sabe? Tem um ponto que tem a ver, Bia, com ouvir o cliente. Uhum. Ouvir o seguinte, antes, porque o que o mercado sempre fez? Ele demandou para as produtoras fazer um produto X. Sim. Então chega um orçamento, fala, eu quero fazer um spot com 2 locutores e tarará, tarará, isso vai pro rádio, acabou. Então, assim, produção, orçamento, plano de mídia, rádio, acabou. Isso chegava muito assim. E, na verdade, o que a gente faz com o podcast Canva, que é essa metodologia, ela dá 2 passos para trás e fala assim, por que você quer fazer por que você quer fazer isso? O que você está vivendo? O que acontece? Quais são os seus desafios? O que acontece no ambiente externo? O que tem se falado sobre, no caso da Encamp, o que tem se falado sobre construção? O que as pessoas estão falando sobre construção? E no E o ambiente que as interno pessoas vão também. falar, né? Porque Hã? a gente também trabalha muito com isso, né? O que as pessoas não estão falando, mas o que elas vão falar. Exatamente. E o que e tão importante quanto que são 2 cérebros, porque na verdade o podcast Canva ele é baseado no mapa de empatia. Por quê? Ele mostra lá, de um lado, o ambiente externo, ou seja, o que estão falando e o que não estão falando, e o ambiente interno, o que nós estamos fazendo, falando, pensando. Esse é o grande ponto. Quando eu junto essas 2 leituras de ambiente, eu tenho uma lucidez de conteúdo, uma lucidez do que eu tenho que trabalhar, que aí fica muito mais assertivo na hora que eu monto um podcast. E aí, na hora que eu vou para a anatomia do episódio, que é outra ferramenta, que é como que eu monto esse episódio. Porque todo mundo acha que podcast o que é podcast? É o flow, que é uma Ou conversa. então, apertei o REC e comecei a conversar, né? E REC não é, cara. não, cara, não. Para fazer um podcast, você tem que pensar em tudo. Por isso que a gente fala aqui dentro do pod que growth é mentalidade. O growth ele começa na hora que você está iniciando um projeto. E o podcast começa, a estruturação de um podcast está nesse lugar. Cara, como é que eu penso? O que eu vou pensar? Como é que eu começo? Como é que são os outros pontos ao longo do episódio? Tem quadro, não tem quadro? Qual que é essa estrutura? E isso, volto a dizer, é uma lucidez que as marcas, e aí pegando o que você acabou de trazer, que eu acho muito legal, é uma lucidez que as marcas precisam começar a olhar para isso. A gente vê que o mercado fala muito de que quer dados, fala muito de que quer inovar, mas a reflexão que eu quero muito que esse podcast e que o Como é que pode estar muito nesse lugar é o quanto que eu estou investindo
para isso que eu tô querendo. Tipo, eu quero muito. Vamos fazer, é quase como se fosse o seguinte, ó, final do ano, verãozão, quero ir pra praia mostrar minha barriga tanquinho. Legal. Uhum. Entendi sua expectativa. Agora, o quanto você está indo para malhação, o quanto você está fechando a boca, o quanto você está dormindo, o quanto você está bebendo água, o quanto você está, sabe? O quanto que você está fazendo isso. Então, muito legal isso que você trouxe, porque a Encamp, ela mostra uma lucidez disso. E uma lucidez, inclusive, do que não tem. Ó, eu não sei isso, e por isso eu trago uma empresa para nos ajudar a refletir, para nos ajudar a pensar, para fazer isso. Cara, e é tão legal, porque assim, a visão deles é tão além que foi muito bom, porque as primeiras reuniões era assim, a gente nunca trabalhou com isso. Eu quero ouvir vocês. Aí, beleza, a gente fala como especialista. Aí a segunda reunião de reporte, de novo, tá, mas e aí, qual que é o comparativo disso? É como você observar a evolução da cabeça estratégica do cliente com o formato é muito legal também. Porque aí ele vai fazendo isso, vai fazendo essas perguntas. Aí chegou nas últimas reuniões, a gente percebeu ali que tinha o público interno, ele estava bem enganjado e tudo. Só que a gente podia mais. E aí as meninas, né, a Thais até veio assim, cara, a gente vai fazer os bloquinhos de final de ano e vai ter o QR Code do podcast. Então, assim, o cliente ele começa a pensar no podcast como a própria ferramenta dele, e aí ele começa a projetar isso fora. Então, quando ele entende essa questão, o formato ele vira realmente uma ferramenta e ele começa a adaptar isso em outras ferramentas dentro. Então, a ideia é que você sempre dá também, tipo, coloca no elevador um QR Code, coloca no elevador da empresa, quando tem estrutura, né? Uma divulgação. Então, assim, é muito legal quando tem essa visão, né? Então, assim, quando a pessoa ela abre para isso. E sempre uma coisa que eu observo, assim, até pelo histórico que eu tenho de outros canais, outros formatos, é a vontade de quem está sentado na cadeira do marketing de querer fazer acontecer, sabe? Eu quero fazer acontecer. Eu quero fazer virar. Eu acredito, porque eu vejo o poder disso no médio e longo prazo. Então, a diferença de mentalidade ela é muito importante para a pessoa entender o potencial desse formato. E entender que o podcast, assim como a iPod não é uma produtora, o podcast não é um conteúdo, sabe? Então, assim, ele não é só um conteúdo. Ele é um formato base para uma estratégia de multicanais que ela é fantástica. E aí o cliente ele entende isso e ele começa a levar isso para fora, fora do digital também, porque você entende? Eu pego um conteúdo que está no digital e eu levo para fora para as pessoas terem contato, para as pessoas pegarem ele. Eu falo uma frase que foi até o que eu levei lá no YouTube, que é o podcast, ele não é só um formato, ele é um formato que alimenta um ecossistema de conteúdo. Sim. Então, quando as pessoas entendem que ao gravar um episódio de 30, 40 minutos, o potencial que ela tem, que foi o que você trouxe no início aqui do episódio, né? Quando você entende que você tem ali um episódio de podcast que ele serve para 1 milhão de coisas, o seu calendário editorial, o artigo, para além do território de marca, para além do SEO, para além dessa parte que é importante para essa engrenagem movimentar, ele é uma ferramenta que vai ajudar e ser parceira da área de marketing, da área de growth, da área de venda, que vai falar de branding, que vai falar de marca, que vai falar de produto, que vai falar de comunidade. Quando você faz um podcast e você tem lá, e aqui, gente, para quem está nos ouvindo, vou deixar claro aqui, vamos ficar na mesma página. Quem faz 3 episódios de podcast, 5 episódios de podcast, não está fazendo um podcast. Beleza? Vamos junto. Podcast é compromisso, podcast é fidelidade, podcast é uma ferramenta que... Pensem nos podcasts que vocês ouvem aqui. Né? Fala assim, qual podcast que eu ouço? Legal. Cara, esse podcast você espera na semana ele chegar. Você está em vários lugares ouvindo esse podcast. Então, assim, podcast é compromisso. Então, não adianta ficar fazendo 3 episódios e falar, já cumpri, fiz podcast e não serviu para mim. Né? Então, complexo. Agora, pensar que você está fazendo um podcast que ele não vai ter futuro é ruim. Então, às vezes, você está começando ali com, beleza, eu fiz um projeto que eu tenho 6 episódios.
Maravilha, não tem problema. Mas o que eu posso pensar de futuro para esse podcast? Será que vale a pena eu parar? Será que vale a pena eu quebrar essa confiança ou esse compromisso? Ou eu tenho que apertar o pé no acelerador e falar assim, cara, achei o formato que está trazendo mais resultado. Entende? Então, o início, quando você pensa, pode ser piloto, pode ser MVP, vamos fazer dessa forma. Lindo. Mas o pensamento, ele é a longo prazo. E aí, voltando na frase que você trouxe aí, quando a marca, no caso da Encamp, né, e que é um exemplo claro disso, assim, quando a gente vê que a marca, todo mundo, né, porque não é também o CMO e ele passa para baixo, é todo mundo da área de marketing acredita naquela construção. Acredita que branding não se constrói do dia para a noite. Acredita que território de marca não se constrói com só um episódio. Eu lembro muito do meu primeiro chefe. Ele falava comigo que o seguinte: a comunicação tem que parar de ser uma gota d'água na frigideira quente. O que quer dizer isso? Cara, eu vou lá, lanço um vídeo, às vezes eu tenho pouca verba de mídia, e aí eu vou lá, gasto uma grana, faço um vídeo maravilhoso e ela vai igual uma gota d'água na frigideira quente. Acaba. Ela não tem sentido mais, ela não tem futuro. Né? Então, ou seja, muito complexo nisso. Bia, eu queria já ir caminhando para o final, a gente falasse um pouco mais de número. A gente falasse um pouco mais do o que são esses ganhos que em tão pouco tempo, e eu gosto de falar isso aqui porque a Encamp não é um cliente que está com a gente há 5 anos, igual tem o tempo né, tem a vida da Wipod. A gente está falando de um cliente que tem pouco mais de 6 a 8 meses, né, de trabalho. E aí, o que a gente já consegue ver de brilho no olho, de coisas que estão acontecendo, de que a gente pode ver? Deixa para você, que você é a dona dos números aí, você consegue explicar isso muito melhor que eu. Em Camp a gente veio aí primeiro... O primeiro desafio foi construir essa presença digital, né? Então, quando eu estou falando de presença digital, eu estou falando de um projeto novo. Eu estou falando... O canal deles já era bem populoso, né, que a gente fala ali dentro do YouTube, só que a gente não tinha o canal ali dentro do Spotify. Então, quando a gente pensa nessa estrutura de primeiro o piloto, né, a primeira temporada, e aí a gente tem piloto de 6 episódios, piloto de 10 episódios, depende muito ali da estrutura, né, narrativa e que o cliente está disposto também a fazer, a gente começa olhando esse objetivo. Então, a Encamp, ele é um projeto que ele está aí há 3, 4 meses, né? E quando a gente olha para esse objetivo de território de marca, a gente está muito bem posicionado. Então, hoje eu tenho pesquisas com tecnologia na construção civil, onde a Encamp está em primeiro no YouTube, está em primeiro dentro do Google, está com uma indicação em IA, né, ali dentro. No Spotify, eles também estão dominando muito essa parte, né, de construção civil no Brasil, o futuro da construção civil. Uma coisa muito legal que eles fizeram e que para a gente foi fantástico, assim, como inteligência, né? O primeiro episódio de lançamento, eles trouxeram os CEOs das 3 maiores construtoras. Encontro de gigantes virou esse episódio. Encontro de gigantes. Então, assim, hoje a gente surfa no nome da MRV. Por quê? Porque o CEO da MRV está no canal da Encamp. Então, assim, isso é muito forte, isso é muito poderoso. E é muito legal quando o cliente tem esse nível de inteligência, porque é isso, assim, ó, existe uma concorrência de mercado, mas existe espaço para todo mundo crescer e o tanto que o outro é bom vai te potencializando e vai fazendo você ficar melhor. É meio que essa briga de gigantes, igual Coca e Pepsi, McDonald's e Burger King, onde tem um respeito, a gente é concorrente, existe um respeito, mas espera aí, vamos sentar e conversar e ver como é que está o mercado? Então, assim, eles falaram muito sobre tendência, futuro do morar, o que é a questão da tecnologia mesmo aplicado fora, no México, que eles estão trazendo para o Brasil. Então, assim, isso é muito rico, sabe? Então, em relação aos números, a gente conseguiu posicionamentos muito, muito bons, assim. Eu vou pegar minha colinha, porque a gente trabalhou arquitetura de marca também, né, nesse sentido ali dentro do próprio canal. E aí a gente teve aí mais de 40 mil impressões, né, colocando ali dentro do YouTube. A gente teve mais de 108 horas, né, de conteúdo consumido. A nossa retenção, ela está acima de 35%, que é uma retenção muito boa, tanto dentro do Spotify quanto dentro do YouTube. Então, eu tenho uma audiência que ela entra e ela permanece. Quando ela sai muito no finalzinho, ou ela tem alguns picos, né? Então, eu consigo ver onde que ela está voltando, para onde ela está acelerando,
Dentro do YouTube a gente consegue ver essa informação. Então, em relação aos números para um projeto novo, é muito significativo, principalmente olhando o objetivo principal, que é território de marca, né? Então, a gente vem se posicionando de uma forma muito fantástica e, principalmente, virando fonte de informação para o mercado. Então, hoje, o podcast ele é informação para o mercado, para o construtor, para o engenheiro, para o próprio corretor. A gente tem um episódio que fala muito sobre a importância do corretor, e o corretor ele não ser um vendedor de apresentar apresentação ou então a maquete que você trouxe. Ele realmente ser um consultor, ele mostrar como investir naquele imóvel e nos detalhes que eles têm ali, né, de mudar a planta, de algum detalhe de acabamento, o seu ideal para aquela pessoa, seja ela uma família, seja uma pessoa que quer ficar sozinha o resto da vida, seja uma pessoa que tem um petzinho. Então, assim, a gente consegue trazer toda essa bagagem de informação para o próprio segmento mesmo, né? Então, para um projeto novo, a gente vem, de fato, se tornando aí fonte de informação para o mercado. Então, tá bem legal. E é legal isso quando, até para trazer um outro dado, que é um dado de mercado, a gente tem uma ferramenta, um relatório que sai todo ano, que é uma ferramenta de confiança, que é o Trust Barometer. Quando eles trouxeram esse ano um dado muito, muito impactante, né, de 49% das marcas não são confiáveis. E aí é importante a marca olhar para esse dado e falar assim, cara, se a gente está num mercado em que a confiança ela está sendo colocada à prova, o que a gente está construindo com isso? Quando eu faço essa conexão direta com o que você acabou de falar, eu sento para refletir, eu sento com as marcas, eu trago um conteúdo informacional. Quando eu faço isso, eu estou ajudando a marca Encamp a se tornar confiável. No sentido assim, cara, olha como é que eu tenho pensado futuro, olha como é que eu tenho pensado sustentabilidade, olha como é que eu estou pensando a construção das cidades. Eu lembro numa reunião que a gente teve inicial com eles, que a gente estava falando de um empreendimento e que eles estavam falando exatamente isso, assim, quando você constrói um Encamp, e a gente está falando aí de 200 unidades, você não constrói um Encamp, você constrói um entorno. Você muda a mobilidade do local, você muda o pluvial do local, porque a água é diferente você alimentar 200 famílias, né? Então é muita gente, é uma microcidade ali. Você tem uma relação de 200 famílias, você tem uma relação do transporte público, você tem a questão da cidade, você tem tantas coisas que acontecem que envolve a construção de um prédio. É uma mudança de paradigma de construção das cidades. Quando a marca entende isso, ela precisa falar assim, cara, e aí? Como é que eu informo isso para as pessoas? Ou como é que eu discuto isso com as pessoas para crescer, para a vida? Não é para vender um apartamento. É para construir, falar, cara, olha só, a gente está pensando isso. É diferente quando eu pego aqui do lado da minha casa, que eu tenho uma casa gigante que vai subir um apartamento com 30 famílias. Isso muda. Muda o trânsito, muda tudo. E se eu tenho uma construtora que não está pensando isso e trazendo isso em forma de conteúdo, ela está pensando só no produto, só naquilo que ela está vendendo ali. A Encamp, ela traz aí para encaminhar para o futuro, né, para o final do episódio, o que é o ponto, né? Você ter uma marca hoje que pensa e tem esse drive e se melhora cada vez mais, faz a gente conseguir objetivos como esses desafios e que estão só no início, né? Sim. E a Encanto ainda tem um dado mais importante, assim, que eu tô falando muito ali do YouTube e tudo, mas dentro do Spotify, por exemplo, para um projeto novo, igual eu falei, o canal deles já tá cheio, já tá rodando, então o podcast ele foi mais um conteúdo a mais. Agora o YouTube a gente está com 300 horas. Então, assim, existe uma comunidade de áudio acompanhando o projeto da Encamp. Porque 300 minutos, né? Tipo assim, 300 horas, né? Se a gente dividir isso aí pelos 3, 4 meses que a gente tem, eu tenho uma frequência de publicação, tenho uma frequência de audiência e uma recorrência, né? Então, isso é muito importante, assim. E é um projeto novo. Então, é aquilo. Só que todas as peças estão encaixando da estratégia, né? Então, a gente vem recalculando rota, o cliente vem fazendo a parte dele, a gente vem fazendo a nossa ali na parte da distribuição, de reotimização dos conteúdos. Então, é um organismo vivo, né? Que a gente sempre vai fazendo, vai construindo isso juntos
e vai olhando essas tendências de mercado também para estar colocando o nosso conteúdo nessas posições. Então, é extremamente rico nesse sentido, sabe? Maravilha. Bia, para a gente finalizar, a gente tem a perguntinha como é que pode, que dessa vez é o seguinte, nesses episódios nossos, eu vou trazer, vou pegar minha licença poética, eu sempre pergunto para o convidado, mas como aqui nós estamos nós dois juntos, né, estamos aqui em pé de igualdade, eu vou trazer meu como é que pode, e eu queria fazer essa provocação do seu como é que pode. O meu como é que pode é o seguinte, como é que pode a marca querer tanto dado, querer tantas coisas que as pessoas falam, como os dados que a gente falou aqui, e ela não está se capacitando para dialogar sobre isso. E você, qual que é o seu como é que pode? Como é que pode uma marca ou uma gestão se dizer tão estratégica se ela senta numa reunião de dados e ela pede visualização e o negócio dela precisa de retenção? Como é que pode? Tem que estudar, né? O seu como é que pode complementa o meu como é que pode. Muito bom. Turma, e esse foi o Como é que Pode, nosso episódio, nesse novo formato, né? A gente vai ter os dois formatos, o formato com as marcas e esse formato mais porta para dentro, em que a gente vai conversar e trazer para vocês o que está acontecendo aqui nas nossas cabeças, nos bastidores, do que você vê no YouTube, do que você vê no Spotify, do que você vê na rua. Esse é o objetivo desse episódio. Deixe seus comentários, seja no YouTube, seja no Spotify. Fala para a gente o que vocês estão a fim de ouvir sobre isso, tragam perguntas. Essa é uma forma também que o podcast pode ajudar muito, que é comunidade, que é falar sobre o assunto, que é perguntar, que é a gente tentar responder as dúvidas de vocês, marcas. Então sigam isso. Espero vocês no próximo episódio. Tchau, gente. Abraço.